Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, tira o sono de muito vendedor: a gestão de território. A gente vai mergulhar fundo para entender como os vendedores de alta performance transformam essa, que muitas vezes é uma fonte de pressão, no ativo mais valioso do negócio deles. Vamos lá! Vende quem visita. Quem trabalha com vendas B2B já ouviu isso 1 milhão de vezes, né? É quase um mantra. E olha, tem muita verdade nisso, claro. Estar ali na frente do cliente é onde as coisas acontecem de verdade. Mas será que é só isso? A história é um pouquinho mais complexa. Pois é, e aí que entra a pergunta de US$ 1 milhão. Porque, vamos ser sinceros, visitar por visitar não paga as contas de ninguém. Ter uma agenda lotada, correr de um lado para o outro, isso não significa automaticamente que o resultado vai vir. E mais importante ainda, que o lucro vai aparecer no final do mês. E para entender isso melhor, a gente precisa falar sobre duas palavrinhas que parecem a mesma coisa, mas não são: eficiência e eficácia. Sabe, eficiência é fazer muitas visitas, ter a agenda cheia, é a sensação de estar ocupado. Já a eficácia é outra coisa. É sobre ter mira, é visitar os clientes certos, é ser produtivo de verdade. E é exatamente aqui que o jogo muda completamente. Tudo isso nos leva a um dilema, uma verdadeira angústia que muito vendedor sente na pele. Aquela sensação de estar sempre correndo, apagando incêndio, sabe, de ser controlado pelo território em vez de estar no controle dele. É uma confusão muito comum, achar que estar sempre em movimento é o mesmo que estar progredindo. É fundamental pensar numa coisa: cada visita tem um custo. E não é só o custo óbvio da gasolina, do almoço. O maior custo é o de oportunidade. Pensa só, enquanto um vendedor está numa visita com o cliente A, que talvez não tenha potencial nenhum, ele está deixando de visitar os clientes B, C e D, que poderiam, quem sabe, fechar o negócio do mês. Esse tempo, esse recurso mais valioso, não volta mais. E é aí que mora o perigo de não bater a meta. Então, para começar a virar esse jogo, que tal uma autoavaliação bem rápida e estratégica? É um momento de parar, respirar fundo e responder com sinceridade algumas perguntas que, literalmente, valem ouro. Primeira pergunta, e ela vai direto ao ponto: o filé mignon da carteira de clientes, ou seja, aqueles que trazem mais resultado, mais lucro, eles estão recebendo atenção devida? Ou o tempo e o esforço estão sendo divididos por igual entre todo mundo? É o famoso princípio de Pareto na veira. Será que 80% do esforço está indo para os 20% de clientes que realmente importam? Vamos para a segunda questão, que é sobre o planejamento versus caos. A agenda de visitas é algo pensado, planejado com antecedência? Ou toda semana começa naquela correria para tapar buraco, para apagar incêndio e resolver o que aparece de última hora? É um bom termômetro de quem está no controle. E por último, a logística. As rotas de visita são inteligentes? Ou seja, os clientes são agrupados por região para otimizar o tempo e o combustível? Ou o dia a dia é aquele zigue-zague sem fim no mapa, gastando sola de sapato e pneu à toa? Olha, se essas três perguntas deram um certo frio na espinha, a boa notícia é que existe um espaço enorme para melhorar os resultados. Ok, agora que a gente já entendeu o problema, vamos falar da solução. E ela começa com uma mudança de mentalidade, um verdadeiro plano de batalha. É parar de enxergar o território como uma lista de nomes e endereços e passar a vê-lo como o que ele realmente é: o ativo de negócios mais valioso que existe. E o que é essa tal de gestão estratégica de território? Pensa nela como uma metodologia, um mapa do tesouro mesmo. O objetivo é muito claro: maximizar as vendas e o lucro e, ao mesmo tempo, minimizar o desperdício de tempo, de esforço, de dinheiro. É o famoso fazer mais com menos, só que com muita inteligência por trás. E como isso funciona na prática? A gente pode resumir em 5 pilares fundamentais. Primeiro, analisar, entender de verdade o potencial de cada cliente. Depois, planejar, definir onde e quando agir. Aí vem otimizar, usar o tempo e os recursos da melhor forma possível. O quarto pilar é executar com precisão de cirurgião. E por fim, claro, medir tudo, para poder avaliar e ajustar a rota sempre que precisar. É um ciclo virtuoso de melhoria contínua. E aqui vem um ponto-chave. Adotar essa abordagem não pode ser visto como só mais uma tarefa na rotina. De jeito nenhum. É um investimento. Um investimento que traz retornos garantidos. Vamos dar uma olhada nos benefícios que essa mudança estratégica pode trazer?
Os ganhos são muito concretos. A cobertura de mercado fica mais inteligente, os custos caem drasticamente. Com mais foco, os relacionamentos com os clientes se fortalecem, o que aumenta a eficácia das vendas. Com isso, as taxas de conversão sobem, a equipe trabalha mais alinhada e, no fim das contas, a lucratividade vai lá para cima. É um cenário onde todo mundo ganha. E no final do dia, para quem está na linha de frente, o que isso tudo significa no bolso? É simples: mais comissões. Vender mais, gastando menos. A conta fecha com um resultado bem melhor no extrato bancário. Beleza, a teoria é ótima, mas como a gente tira isso do papel e executa de verdade? É aqui que muita gente escorrega, sabe? Achar que as ferramentas do dia a dia, sozinhas, vão dar conta do recado. Pensa numa planilha de Excel ou num CRM comum. Eles são ótimos para organizar contatos, para registrar o que já aconteceu. Eles olham para o passado. Um processo estratégico de verdade é diferente. Ele usa dados para equilibrar os territórios, para priorizar o que deve ser feito no futuro. É a diferença entre ter um martelo na mão e ter a planta completa de uma construção. Então, qual é o roteiro para colocar isso em ação? Primeiro, uma análise de dados que olhe para o potencial futuro, não só para o histórico. Segundo, uma segmentação inteligente dos clientes, por potencial ou por rentabilidade. Terceiro, definir a frequência de visita ideal para cada segmento. Quarto, otimizar as rotas com base nisso tudo. E quinto, claro, monitorar constantemente para adaptar a estratégia, porque o mercado não para de mudar. Para fechar nossa conversa de hoje, fica uma provocação final para a gente pensar. A atividade de vendas do dia a dia, ela está sendo um investimento que gera retorno ou é simplesmente um custo que se acumula? A resposta para essa pergunta é o que separa de fato a atividade frenética da alta performance de verdade.